Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Bruno e vou fazer a introdução do sistema urinário para vocês. O objetivo do sistema urinário? Bom, o sistema urinário, algumas pessoas podem pensar que é só, vou beber água, daqui a pouco vou fazer um xixi. Não, é muito mais complexo, muito mais importante do que isso. Por exemplo, a eliminação dos resíduos do metabolismo. O que são esses resíduos? A gente sabe que nosso corpo está em constantes processos, por exemplo, produção de energia, quebra de alimentos, de proteína. E isso acaba gerando sim os lixinhos, que a gente pode chamar de lixinho do nosso corpo, os resíduos, que precisam ser eliminados do nosso corpo. Como por exemplo, listei dois principais aqui, sendo a ureia e a creatinina. A ureia, ela vem lá no fígado no processo de quebra de proteínas. A proteína é quebrada, gera o amônio. Amônio é tóxico para o corpo. Esse amônio é transformado em ureia para ser descartado pela urina. A creatinina também vai ser descartada pela urina, assim como todos os resíduos do nosso corpo de toxinas. Mas a creatinina ela vem do processo de quebra da creatina, que é a produção de energia para os músculos. Por isso que o pessoal da academia toma bastante. Manter o equilíbrio de água e sais no corpo. A gente pode pensar que tomar água em excesso faz muito bem, porque pouca água causa um processo de desidratação. E com essa desidratação pode acarretar num mau funcionamento ou até perca do nosso rim. Que o rim é muito importante tanto para filtração, para tudo nosso rim. E com o rim em falta, vamos dizer, meus rins não funcionam direito. O seu sangue não vai ser filtrado direito, não vai ter eliminação de resíduos direito, vai ficar acumulando resíduos, e é uma bola de neve. Por isso que muitas pessoas fazem a hemodiálise, que é basicamente uma máquina que filtra todo o seu sangue e a pessoa fica presa a uma máquina a vida inteira, porque não consegue filtrar seu próprio sangue. E controlar os sais. Os sais, sim, são muito importantes para o nosso corpo, por exemplo, para o funcionamento dos nossos nervos, funcionamento dos nossos músculos e até mesmo o batimento do nosso coração. Mas em excesso e a falta também faz muito mal. Controlar o volume e a composição do sangue. O volume, algumas pessoas podem ter a mesma ideia que a da água. Falam assim, eu tenho muito sangue, é legal, bom ter muito sangue. Não necessariamente. Um sangue muito volumoso, seja com muita água, pode não causa uma pressão arterial mais alta. Com essa pressão arterial mais alta, pode sim acarretar em uma hipertensão, certo? Que não é bom para a saúde ter pressão alta nem pressão baixa, que é o caso de você ter pouco volume, um sangue pouco volumoso, que a sua pressão fica baixa e além de você ter uma pressão baixa, hipotensão, os seus órgãos eles podem não funcionar direito, porque o órgão precisa de sangue, e o que tem no sangue? Nutrientes, oxigênio, e os órgãos precisam desse sangue. Mas com baixo sangue no corpo, os órgãos podem, com muito baixo sangue no corpo, na verdade, os órgãos podem, por exemplo, quando uma pessoa perde muito sangue no hospital, assim, num acidente, o pessoal fala assim, taca transfusão, porque nosso corpo, nossos órgãos precisam de sangue para funcionarem adequadamente. E um corpo sem sangue não funciona adequadamente. Então por isso que é muito bom controlar o volume do sangue. E a composição também. O sangue, como eu já falei, é composto por sais, por nutrientes, por oxigênio, por hormônios, que são sim muito importantes. E por isso que entra o rim. O rim, por isso que a gente tem que tomar bastante água, água necessária para os nossos rins, porque os rins, eles ajudam, por exemplo, com a composição do sangue, ajudam a filtrar o sangue, lógico, a administrar por exemplo, medicamentos, o sangue vai ter que tirar, porque são toxinas os medicamentos, como por exemplo o álcool. E também temos na composição de sangue, o rim ele ajuda a manter o pH do sangue estável, como por exemplo, entre 7,35 a 7,45 aproximadamente, abaixo de 7,35 o sangue ele fica ácido, e acima de 7,45 o sangue começa a ficar básico. Então por isso que o rim tem um papel super importante nesse sistema urinário. Os principais componentes a gente pode listar em primeiro lugar o rim, que tem basicamente como filtrar o sangue, remover resíduos e toxinas e a produção de urina. O ureteres é basicamente de transporte, ou seja, o transporte da urina produzida dos rins para a bexiga urinária. A bexiga urinária e a uretra, bom, a bexiga urinária, ela tem função de armazenamento mesmo da urina, só isso. Eu coloquei aqui aproximadamente 700 ml, mas o recomendado mesmo, recomendado não, o comum assim, é entre 400 a 600, mas em alguns casos pode chegar a 700 ml. E a uretra, que basicamente é responsável pela eliminação dessa urina do corpo, ou seja, pelo processo de micção. E qual a importância no corpo humano desse processo? A gente já viu que os objetivos, por que ela serve, mas qual que é a importância? Bom, como eu listei atrás agora há pouco,
regula a pressão arterial, como eu já listei também, mantém o pH do sangue estável e produz hormônios também, como por exemplo a eritropoetina, que é um hormônio responsável que estimula a medula óssea a produção das massas, certo? Que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no corpo inteiro. E qual que é a importância clínica desse sistema? A gente viu que muitas pessoas pensam que é só, eu vou tomar água, daqui a pouco vou fazer xixi de boa. Não, é muito mais complexo o sistema urinário. E qual que é a sua importância clínica? Bom, alterações na urina podem sim indicar problemas não só no sistema urinário, mas sim em outros órgãos, como por exemplo, com a cor da urina, o cheiro, o volume ou até mesmo a presença de sangue. Em questão de cor, por exemplo, uma urina de cor preta indica problemas do fígado, como a hepatite. Uma urina com muita espuma significa um déficit de absorção de proteína. Não pode sair proteína, a gente não pode perder proteína pela urina. O que faz isso? Por exemplo, um problema no trato, um problema nos rins, ou uma doença autoimune. O que é isso? A gente tem que ir mais a fundo em um médico ou um laboratório, fazer um exame. E também a presença de sangue na nossa urina. Bom, a de sangue eu acho que creio que é a mais preocupante, né? Porque pode indicar tanto problemas no trato urinário, como infecções, é, problemas de coagulação ou até mesmo tumores. Sim, na urina você pode identificar se você tem problemas, não só, por exemplo, no rim, e tal, mas em vários órgãos a gente pode, com uma coisa sutil, que a gente acaba não prestando atenção, mas são maneiras do corpo se manifestar. Problemas como infecção urinária e insuficiência renais são comuns, ou seja, é claro que podem ser contidos, né? Como por exemplo, tomar água, ir no banheiro certinho, não segurar xixi, não ficar muito tempo sem tomar água, comer direitinho. São coisas básicas assim para nossa saúde, mas que influenciam diretamente, sim. Detecta e elimina toxinas que podem causar doença. Que toxinas são essas? Podem ser considerados resíduos, porque o resíduo muito em excesso faz mal, como por exemplo a ureia, a creatinina, como já havia falado, ou também como remédios, álcool principalmente, álcool que ferra muito, ou até mesmo excesso de sais no sangue. Então engloba num todo esse sistema e é muito importante a gente prestar atenção nesses sinais sutis que o corpo dá, porque querendo ou não, mais para frente a gente pode é, é, como fala, se precaver de algum problema, por exemplo, tá saindo muito sangue na minha urina, eu já vou no médico, já vou numa clínica fazer um exame, já busco, será que é déficit de alguma coisa? Será que é algum problema, por exemplo, será que meu trato digestivo, trato urinário tá mal? Então, coisas que básicas, mas que a gente devia prestar mais atenção. Então, agora eu vou deixar com outro pessoal aqui explicar mais a fundo. Um grande abraço. Oi, eu sou Guilherme Caversan e vou falar sobre as estruturas gerais dos rins. Os rins são órgãos vitais do sistema urinário. Eles são responsáveis pela filtração do sangue, eliminação de resíduos metabólicos e o controle do equilíbrio hídrico e eletrolítico do corpo. Eles estão localizados na cavidade abdominal, atrás do peritônio, e são os principais órgãos do sistema excretor e osmorregulador dos vertebrados. Tem um formato de feijão com aproximadamente 11 centímetros de comprimento, 6 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura, e pesam entre 120 a 170 gramas em adultos. Agora eu vou falar sobre a estrutura dos rins. O hilo renal é uma região anatômica localizada na superfície medial de cada rim, por onde entram e saem vasos sanguíneos, nervos e ureter. A cápsula renal é uma camada fina, membranosa, fibrosa e resistente, e ela faz proteção mecânica e atua como uma barreira contra infecções. O córtex renal, na parte interna do rim, é a camada mais externa, onde começam os néfrons, que são as unidades de filtragem do sangue, e o córtex renal também é o local onde produz o hormônio EPO, que estimula a produção de glóbulos vermelhos. A medula renal é a parte mais interna do rim localizada entre o córtex renal e a pelvis. Ela contém numerosos tubos coletores de urina, e ela é formada por pirâmides renais, ductos coletores e vasos retos, que são onde ocorre a filtragem do sangue e a coleta da urina. Os cálices renais e a pelve renal são estruturas do sistema urinário que fazem parte do processo de produção e transporte de urina. E os cálices renais, menores e maiores, coletam a urina das papilas renais, enquanto a pelve renal
tem a forma de funil e se conecta ao ureter para transportar a urina para a bexiga. O néfron é a unidade funcional do rim. Cada rim contém cerca de 1,5 milhão de néfrons. Eles são estruturas microscópicas que incluem um corpúsculo renal e um sistema tubular. O corpúsculo renal apresenta um glomérulo, que é uma rede capilar responsável pela filtração do plasma, e uma cápsula de Bowman, que é uma cápsula que envolve o glomérulo e coleta o filtrado. O néfron também é composto pelos túbulos renais, que apresenta o túbulo contornado proximal, que absorve cerca de 65% de água e solutos, a alça de Henle, que é responsável por reabsorver água e sais do filtrado renal. O túbulo apresenta também o túbulo contornado distal, que regula a reabsorção de íons, e o túbulo coletor, que recebe do filtrado vários néfrons, e também é sensível à ação do hormônio antidiurético, que regula a reabsorção da água. A vascularização dos rins é feita pela artéria renal, que é um ramo da aorta abdominal. É a principal artéria que irriga o rim. Ela se divide em menores artérias, como as arteriolobares, arqueadas e arteriolobulares. A partir dessas, surgem as arteriosas aferentes, que levam o sangue até os glomérulos onde a filtração ocorre. O sangue é removido dos rins através das veias renais, que drenam para a veia cava inferior. Por fim, na inervação dos rins é feita pela inervação parasimpática e inervação simpática. Na inervação parasimpática é feita pelo nervo vago, e na inervação simpática é feita pelo plexo intermesentérico e pelo plexo celíaco. E esse foi as estruturas dos rins. Agora a gente vai falar sobre o parênquima renal, que é o tecido funcional dos nossos rins, que tem papel crucial na filtração do sangue, na reabsorção de água e nutrientes presentes na urina conforme a demanda do nosso corpo e também no equilíbrio do nosso organismo. Mas antes de discutirmos sobre as suas funções, tanto quanto a sua morfologia, a gente precisa entender de onde que surge o parênquima renal. O parênquima ele surge a partir do mesodermo intermediário sob a influência do broto ureteral, que é uma estrutura em desenvolvimento formada pelo ducto mesonéfrico e dá origem também ao nosso sistema coletor urinário. Isso inclui a pelve renal, os cálices, os tubos coletores e o ureter. Isso tudo acontece na fase da metanefrogênese, que é ali durante a 5ª semana de gestação. Quanto à sua morfologia, o parênquima renal divide-se em 2 camadas principais, o córtex externo e a medula renal interna. O córtex é onde estão localizados os nossos néfrons, que são responsáveis pela filtração do sangue e pela formação da urina. Vale lembrar que em cada rim a gente possui, respectivamente, 1 milhão de néfrons, que produzem, cada um deles, uma gotícula de urina. Também temos os glômerulos, que também são responsáveis pela filtração do sangue. O nosso córtex, ele tem uma camada mais escura mesmo, devido à sua vasta vascularização, uma textura mais granulosa devido às estruturas compactas e sinuosas que tem presentes, por exemplo, os túbulos contorcidos e os corpúsculos renais, que desempenham um papel fundamental na filtração do sangue e desempenho do mesmo. Já a medula renal interna, ela é composta por pirâmides renais, que são responsáveis pela concentração da urina. E seu aspecto estriado se deve à disposição verticais dos túbulos renais e dos ductos coletores. Quanto à sua função, o parênquima renal desempenha diversas funções vitais do nosso corpo, como filtração do sangue, como já foi colocado, a reabsorção de água e nutrientes, tanto quanto a secreção de toxinas indesejadas no nosso corpo. Também atua na produção de hormônios, como é o caso da eritropoetina, que ajuda na nossa produção de glóbulos vermelhos, e na renina, que auxilia na nossa regularização da pressão arterial. Então a gente conclui que o parênquima renal é de extrema importância, pois sem ele a gente não conseguiria inibir essas toxinas indesejadas, tanto quanto a gente não conseguiria manter o nosso equilíbrio hídrico, e assim prejudicando os órgãos vitais do nosso corpo. Hoje eu vou falar sobre uma parte essencial do funcionamento dos nossos rins, que são os corpúsculos renais e a filtração do sangue.
Esse processo é super importante para a formação de urina e a manutenção do equilíbrio do nosso corpo. A função geral dos rins. Os rins são órgãos excretores, que têm como função principal filtrar o nosso sangue, retirando substâncias tóxicas que o nosso corpo não precisa, como toxinas, excesso de água, e para isso cada rim possui 1 milhão de néfrons, que servem como pequenas peneiras para filtrar o nosso sangue e eliminar todo o resíduo que a gente não precisa e precisa eliminar. Estrutura do néfron e o corpúsculo renal. O néfron tem duas partes principais, o corpúsculo renal e os túbulos renais. Hoje a gente vai focar no corpúsculo renal porque é a primeira parte da filtração do sangue. O corpúsculo renal é formado por duas estruturas, o glomérulo, que é o novelo de capilares sanguíneos, e a cápsula de Bowman, que o envolve. A cápsula de Bowman coleta o líquido que sai do sangue e envia para os túbulos renais, onde será transformado em urina. Como que acontece a filtração do sangue? Vamos entender como o sangue é filtrado no glomérulo. O sangue chega ao glomérulo por um vaso chamado arteríola aferente, que tem uma pressão alta. Essa pressão força a passagem do plasma, como sais, glicose, para o interior da cápsula de Bowman. Mas nem tudo passa por esse filtro. As paredes dos capilares, a membrana basal e as células especiais da cápsula funcionam como filtros. Só moléculas pequenas, células do sangue e proteínas grandes não conseguem atravessar. O que acontece depois da filtração? Esse líquido que entrou na cápsula é chamado de filtrado glomerular. Ainda vai passar por várias etapas nos túbulos renais, onde substâncias úteis, como água, glicose, serão reabsorvidas para o sangue. E tudo que sobra no final é eliminado na urina. Enquanto isso, o sangue que não foi filtrado, como proteínas, células, sai do glomérulo pela arteríola e continua circulando pelo rim. A importância da filtração glomerular. A filtração glomerular é super importante para manter o equilíbrio do nosso corpo. Ela remove resíduos e controla a quantidade de sais que precisa ficar presentes no nosso corpo e no nosso sangue. Os rins filtram cerca de 180 litros de sangue por dia, mas a gente só elimina de 1 a 2 litros de urina porque a maior parte do sangue é absorvido. Então, para resumir, o corpúsculo renal é o ponto de partida da urina. Ele funciona como um filtro super eficiente que seleciona o que deve ou não sair do nosso sangue. Esse processo é vital para sempre manter o nosso corpo em equilíbrio e saudável. Bom, eu vou estar falando um pouco das células mesangiais, mas antes eu quero falar um pouco sobre os podócitos, que eu achei extremamente necessário. Os podócitos, eles são células epiteliais especializadas que são essenciais para a integridade e função dos glômerulos renais. Elas são localizadas na camada visceral da cápsula de Bowman. Elas possuem prolongamentos que são chamados de pedícelos, que envolvem os capilares glomerulares, formando uma membrana de filtração glomerular. É uma barreira que é muito importante para a filtração eficiente do sangue e a retenção de substâncias que não podem ser perdidas, substâncias essenciais. Essas células, elas também regulam o tamanho e carga da fenda de filtração, equilibrando a filtração de substâncias necessárias e prevenindo a não perda excessiva de proteínas. E em condições patológicas, como a síndrome nefrótica, os podócitos podem ser danificados, comprometendo a barreira de filtração e levando a uma perda de proteína na urina. Portanto, a preservação desses podócitos é vital para a homeostase renal e saúde do sistema urinário, ou seja, é muito importante que a gente tenha uma boa saúde em relação aos podócitos. Bom, agora eu vou estar falando um pouco das células mesangiais. As células mesangiais, elas são células especializadas e compartilham características de células musculares lisas, né, e macrófagos. Elas desempenham funções muito importantes no glômero e na fisiologia renal. Elas fazem parte do mesângio, que é uma estrutura entre os capilares glomerulares, e elas estão localizadas na cápsula de Bowman. Essas células são contráteis, fagócitas e podem se proliferar sintetizando matriz e colágeno, além de secretar substância ativa como prostaglandina e endotelinas. E essas duas substâncias, elas meio que regulam o fluxo sanguíneo. Basicamente é isso. Elas oferecem também um suporte mecânico aos capilares e controlam a renovação da lâmina basal, regulando o fluxo sanguíneo e influenciam a dinâmica glomerular, né? Aí as células mesangiais também respondem à angiotensina 2
e participam de vias de sinalização que modulam a função renal. E uma coisa interessante é que, histologicamente, elas eram vistas como estruturas de sustentação apenas, mas algumas pesquisas recentes meio que indicam que são formas especializadas de perícitos, perícitos microvasculares, que formam uma unidade funcional com o endotélio e epitélio. Isso é muito interessante. Aí, a sua capacidade contrátil, né, que ela tem, permite o controle de fluxo capilar intraglomerular e da taxa de filtração glomerular. Além disso, produzem componentes estruturais e substâncias bioativas, sendo fundamentais para a regulação e remodelação do tecido renal. Basicamente, as células mesangiais são cruciais para a homeostase renal e funcionamento adequado do sistema urinário, igual a gente viu com os podócitos acima e o aparelho em si mesmo. Ou seja, é muito importante para o sistema inteiro completo para que a gente tenha uma ótima função renal, ainda mais com a evolução da idade, que a gente tem uma tendência a perder um pouco da função renal a partir de uma certa idade, mais ou menos os 35 anos. Então, a preservação e a saúde dessas células e do aparelho em si é muito importante para a gente. Agora eu vou estar deixando para a próxima pessoa explicar o próximo tópico. Muito obrigado. Vou falar sobre o túbulo contorcido proximal, uma estrutura do néfron que desempenha o papel na formação da urina e no equilíbrio do nosso organismo. O túbulo contorcido proximal, ou TCP, é a primeira parte do néfron logo após a cápsula de Bowman, no córtex do rim, e ele é responsável por recuperar a maior parte dos componentes úteis que foram filtrados no glomérulo, como água, eletrócitos e nutrientes. O TCP é formado por células epiteliais cúbicas simples, com uma característica marcante sendo a borda em escova. Essa borda é composta por microvilosidades que ampliam muito a superfície de contato, facilitando a reabsorção. E além disso, essas células possuem muitas mitocôndrias, pois precisam bastante de energia para realizar o transporte ativo de substâncias. Entre as funções desse túbulo, a que mais se destaca é a reabsorção de cerca de 65 a 70% do filtrado glomerular. Isso inclui água, sódio, glicose, aminoácidos e bicarbonato. Além da reabsorção, o TCP também é responsável pela secreção de algumas substâncias, como os íons de hidrogênio, amônia e certos medicamentos, colaborando na regulação do pH sanguíneo e na eliminação de algumas toxinas. Os transportes realizados pelo TCP podem acontecer de diversas formas, como, por exemplo, o transporte ativo. O transporte ativo ele usa a energia com a bomba de sódio e potássio. O transporte passivo, como a osmose e a difusão facilitada. Pelo cotransporte, quando a glicose e os aminoácidos entram na célula junto com o sódio. Pelo antiporte, que é a troca de íons, como a secreção do hidrogênio quando ele reabsorve o sódio. E para finalizar, a importância fisiológica. O túbulo contorcido proximal é muito importante para o nosso organismo, porque ele mantém o equilíbrio dos líquidos e eletrócitos do corpo e regula o pH sanguíneo, evitando acidose ou alcalose. Evita a perda de nutrientes importantes na urina e ajuda a eliminar algumas substâncias tóxicas.
Hoje eu vou falar sobre o túbulo contorcido distal, o TSD. O túbulo contorcido distal é uma parte do néfron, a menor unidade funcional do rim. Ele vem depois da alça de Henle e antes do túbulo coletor. Sua função é ajustar finamente a composição da urina e ajudar na regulação de substâncias importantes no sangue. O TCD possui algumas funções importantes, como a reabsorção seletiva, onde ele reabsorve algumas substâncias que o corpo ainda precisa, ou seja, ele retira essas substâncias da urina que ainda está em processo e devolve ao sangue, como por exemplo o sódio, que é reabsorvido de forma ativa, o cloro, que geralmente acompanha o sódio, o cálcio, que é reabsorvido sob ação do paratormônio, e o potássio, que também pode ser reabsorvido, só que em menor grau. Em segundo lugar, temos a secreção, onde o TCD elimina algumas substâncias do sangue para a urina, como por exemplo o potássio, que é eliminado quando está em excesso no sangue, ou os íons de hidrogênio, que são eliminados para ajudar a manter o equilíbrio do pH. Em terceiro lugar, temos a regulação hormonal, onde duas hormonas importantes atuam diretamente no TCD, como por exemplo a aldosterona, que ajuda a aumentar a reabsorção do sódio, e a secreção de potássio, no qual é importante para controlar a pressão arterial e o equilíbrio de eletrólitos. Também temos o paratormônio, que aumenta a reabsorção do cálcio, ajudando a manter os níveis adequados do mineral no sangue. Tá, mas qual que é a importância do TCD? O TCD ele é importante para controlar a pressão arterial, onde ele reabsorve o sódio, ajudando a reter água no corpo. Isso faz o volume do sangue aumentar e, consequentemente, a pressão arterial. Por isso, a pressão arterial acaba se tornando o alvo do aldosterona, que regula a pressão arterial. Ele também ajuda no equilíbrio de eletrólitos, onde regula a quantidade de cloro, sódio, potássio e cálcio no sangue, já que esses sais minerais são essenciais para funções como contração muscular, batimento cardíaco e transmissão nervosa. Ele também ajuda na manutenção do pH do sangue, já que se o sangue ficar muito ácido ou alcalino, acaba afetando todas as funções do corpo. Já no quarto tópico, queremos dizer que ele responde a hormônios, já que o TCD é o ponto-chave na comunicação entre os rins e o resto do corpo, ou seja, ele ajuda o corpo a se adaptar às necessidades do momento. Resumindo, o TCD ele retira os corpos que ainda podem ser utilizados, como cloro, sódio e cálcio, e elimina o que precisa ser excretado, como o excesso de potássio e os íons de H+. E ele responde aos hormônios para ajustar essas funções de acordo com a necessidade do corpo. Oiê, eu sou Camila e eu vou falar um pouquinho sobre os túbulos e ductos coletores. Bom, os túbulos e ductos coletores são estruturas fundamentais do sistema urinário, responsáveis pelo transporte da urina e pela regulação da sua composição final. Essas estruturas são essenciais para o equilíbrio do organismo, pois participam ativamente na regulação de sais, água e pH da urina antes da sua eliminação. Bom, os túbulos coletores recebem a urina dos túbulos contorcidos distais e formam uma rede de tubos que se juntam, tornando-se mais calibrosos à medida que eles se aproximam das papilas renais. No início, esses túbulos coletores possuem o epitélio cúbico simples, mas conforme eles descem, suas células tornam-se cilíndricas e o diâmetro do tubo pode chegar a 200 micrômetros próximo às papilas. Eles também são responsáveis por participar da modificação da urina, especialmente na reabsorção de água e na regulação de íons. Tudo isso em resposta aos hormônios como a aldosterona. Já os ductos coletores são formados pela fusão de túbulos coletores e seguem um trajeto retilíneo até desembocarem nas papilas renais. Esses ductos possuem células com citoplasma claro e pouco rico em organelas, além de limites celulares bem definidos. Isso facilita o transporte de íons e moléculas entre elas. Um papel também muito importante dos túbulos e ductos coletores é na regulação do equilíbrio ácido-básico do organismo. Eles secretam íons de hidrogênio e amônia, o que ajuda a manter o pH adequado tanto da urina quanto do sangue, não deixando eles ácidos. Além disso, há também a ação de hormônios, como a aldosterona, que promove a reabsorção do sódio e a secreção do potássio, o que influencia diretamente a composição final da urina. Então, resumindo, os túbulos e ductos coletores são estruturas essenciais no nosso sistema urinário. Eles transportam a urina, regulam a concentração de sais,
água e pH e participam ativamente da manutenção da homeostase do organismo. Aqui, a princípio, eu vou estar falando sobre o aparelho justaglomerular. Então, o aparelho justaglomerular é uma estrutura vital nos rins. Ele é composto por 3 tipos principais de células, que são a mácula densa, células granulares justaglomerulares e células mesangiais extraglomerulares. Localizado no polo vascular do néfron, o aparelho justaglomerular regula o fluxo sanguíneo glomerular, a taxa de filtração e a pressão arterial sistêmica, basicamente. E a mácula densa ela é mais situada no tubo distal. Ela detecta alteração na concentração de cloreto de sódio no filtrado. E ela acaba liberando uma substância vasoconstritora em resposta a um nível alto de sódio. E isso acaba por ajustar o fluxo sanguíneo e a taxa de filtração. As células justaglomerulares são modificações das células musculares lisas na arteríola aferente. Elas secretam renina quando detectam baixa pressão sanguínea, ativando o sistema renina-angiotensina aldosterona e aumentando a pressão arterial. Aí, as células mesangiais extraglomerulares, elas localizam entre a arteríola aferente e eferente. Elas fazem parte do mecanismo de feedback tubo glomerular e elas estão conectadas às células justaglomerulares, ajudando na regulação renal. Além disso, o aparelho justaglomerular é influenciado por fibras nervosas, simpáticas, adrenergéticas, que acabam por aumentar a secreção de renina e promovem vasoconstrição na artéria aferente. Aí, juntas, esses componentes garantem a homeostase e funcionamento adequado do sistema urinário. A suplementação sanguínea do rim é feita à medida que ele ascende na pelve. Inicialmente, ela é feita por vasos próximos. Com o passar do tempo, ela começa a ser feita primeiro pela parte distal da artéria aorta e depois pela parte abdominal da artéria aorta, baseado na evolução dele no período embrionário ainda, quando ele é a junção da massa metanéfrica junto do divertículo metanéfrico. Aí, quando passa essa massa metanéfrica ao espessar e entrar dentro dela as células mesenquimais, a partir daí os rins ascendem na posição necessária, ou seja, abaixo das glândulas suprarrenais na 9ª semana, no período fetal, e aí passa a ser feita então pela parte abdominal da artéria aorta a supressão sanguínea dessa região. A variação mais comum que tem na supressão sanguínea dos rins é as artérias acessórias. As artérias acessórias acontecem em 25% da população adulta, que podem ter de 2 a 4 artérias renais. Tem as renais principais e as artérias acessórias. Elas funcionam exatamente igual às artérias principais, vêm da aorta, entram pelo hilo. O maior problema delas é que elas são terminais. Ou seja, quando elas são lesadas, automaticamente a parte que é superior por elas vai ser totalmente isquêmica a partir de agora. Ou seja, não funcional, já que essa parte vai morrer, né? Sem os nutrientes necessários, já que somente ela conseguiria levar esses nutrientes para essa região. Outro problema de ter a artéria acessória é que ela pode entrar pelo polo inferior ou superior do hilo. Porém, se ela entra pelo inferior direito, acaba que ela entra na frente da veia cava e da ureter direita. Quando ela entra na frente da ureter direita, acaba por fazer uma pressão na ureter, obstruindo ela, causando hidronefrose. Hidronefrose é o acúmulo excessivo de líquidos no rim, especificamente urina, já que acaba não tendo vazão por causa dessa obstrução, já que essa obstrução tende a ser muito forte e como é um ducto muito apertado e estreito, essa obstrução pode causar inúmeros problemas. Eu irei falar sobre o interstício renal. Ele é um tecido conjuntivo que ocupa os espaços entre os túbulos renais, vasos sanguíneos e linfáticos no parênquima renal.
Ele forma uma rede de sustentação para os componentes funcionais do rim, como os túbulos e os vasos. Embora ele não participe diretamente na filtração do sangue, ele é fundamental para a estabilidade estrutural e a comunicação entre os elementos renais. A sua composição é formada principalmente por células intersticiais específicas, macrófagos, fibroblastos, a matriz extracelular, como os proteoglicanos e os glicoproteínas, capilares sanguíneos e vasos linfáticos, e as fibras colágenas e fibras reticulares. O interstício renal ele exerce funções essenciais para o rim, como o suporte estrutural e a organização espacial dos túbulos renais, meio para a troca de substância entre os túbulos e os vasos, a produção de eritropoetina pelas células intersticiais peritubulares da medula, que é o hormônio responsável pela regulação da eritropoiese. O papel também na regulação do equilíbrio do ácido-base e a participação em respostas inflamatórias e imunes frente a agressões. Algumas patologias relacionadas ao interstício renal é a nefrite intersticial aguda, que é causada a partir de inflamação súbita, geralmente provocada por reações medicamentosas. E a nefrite intersticial crônica, que ela é causada por inflamação mais prolongada, causada por fármacos, toxinas e distúrbios autoimunes, que pode levar à fibrose intersticial. Essas alterações elas comprometem a função tubular e mais para frente elas podem causar a perda total da função renal global. Ele é analisado principalmente por biópsia, através da coloração histológica, para identificar inflamações, fibrose e a infiltração celular. E também ele é estudado por exames laboratoriais, como o exame de ureia e creatinina. Para concluir, o interstício renal ele é extremamente essencial para o funcionamento dos rins. Ele garante a sustentação, a nutrição, a defesa e o equilíbrio do ambiente tubular. Por isso, conhecer as suas estruturas e a sua função é extremamente fundamental para compreender a integridade do sistema urinário. A bexiga urinária é preenchida com epitélio especial chamado epitélio de revestimento ou urotério, que permite com que, conforme ela vá se enchendo de urina, ela possa fazer a sua distensão da parede. Abaixo dele nós temos uma lâmina própria de tecido conjuntivo. Já a camada muscular é chamada de músculo detrusor, composta por 3 camadas de músculo liso importantes no processo de micção. Os ureteres também possuem epitélio de transição e transportam a urina dos rins até a bexiga por movimentos peristálticos. Sua camada muscular possui 2 porções, longitudinal interna e circular externa, que acaba sendo diferente da grande maioria dos órgãos do sistema digestório porque tem o inverso dessas células aqui que eu falei. Vale salientar que a uretra possui um epitélio que muda ao longo do seu trajeto, já que começa como um epitélio de transição, passa para um epitélio pseudo-estratificado cilíndrico e no final ele muda, se tornando estratificado pavimentoso. E eu ressalto ainda que existem diferenças histológicas importantes entre os tecidos femininos e masculinos, que devem ser levadas em conta. Para finalizar essa parte, vale a gente salientar que a histologia desses tecidos é extremamente adaptável aos movimentos que elas precisam fazer, de excretar, de estender e até secretar. Então, se a gente consegue compreender basicamente o que está sendo colocado aqui, torna muito mais fácil a compreensão também de patologias e infecções que atingem esses sistemas. Bom, agora eu vou falar um pouco do desenvolvimento da uretra durante o desenvolvimento embrionário. Nesse trabalho eu pretendo dar uma introdução básica, uma introdução rápida sobre a uretra, falar um pouco da sua origem embrionária, rapidamente sobre as etapas de formação e diferenciação da uretra masculina e feminina. Bom, a uretra é um órgão que pertence tanto para o sistema urinário, para as mulheres, e para o sistema urogenital para os homens. Ela se desenvolve a partir do seio urogenital ou da cloaca persistente. O seio urogenital é uma parte do corpo que vai se formar durante o desenvolvimento embrionário dos órgãos do aparelho urinário e reprodutivo. No início do desenvolvimento embrionário, a cloaca é uma estrutura única, que abre tanto para o intestino quanto para o trato urogenital. Posteriormente, ela vai se dividir em 2, tanto na parte do canal anal quanto na parte do seio urogenital. O desenvolvimento da uretra ocorre lá por meio da 5ª semana de gestação, do desenvolvimento embrionário. A maior parte da uretra masculina e toda a feminina possuem origem no endoderma do seio urogenital. Assim como a uretra,
O seio urogenital, ele forma tanto a bexiga quanto a vagina. Em alguns casos de persistência desse seio, podem causar anomalias congênitas, com uma única abertura para as funções urinária e genital. Falando brevemente das etapas de formação da uretra, que começa com a formação da cloaca, depois vai para a divisão do seio urogenital, desenvolvimento da uretra e diferenciação dos sexos. A formação da cloaca, inicialmente é uma câmara comum que recebe tanto os produtos do sistema urinário quanto o sistema digestivo. Mas à medida que o desenvolvimento vai avançando, esse espaço vai sofrer modificações que vai permitir a formação de estruturas específicas para cada sistema. A divisão do seio urogenital é um processo fundamental para a formação do sistema urinário, e também eventuais falhas nesse processo podem causar algumas anomalias congênitas. O desenvolvimento da uretra em ambos os gêneros origina-se a partir da parte caudal da cloaca, que vai iniciar durante a 4ª e 5ª semana da vida intrauterina, que envolve processos complexos que diferem os sexos. A partir da 6ª semana de gestação, a presença de hormônios andrógenos, como a testosterona, provida dos testículos dos fetos masculinos, determina a formação da uretra masculina. Caso não há produção desses hormônios, vai ocorrer a formação da uretra feminina. Falando brevemente da uretra masculina agora. A uretra masculina ela é mais comprida, porque ela vai passar por 2 sistemas, o urinário e o reprodutor. Então ela é dividida em 3 partes, prostática, membranosa e esponjosa. A parte prostática e membranosa se derivam da parte pélvica do seio urogenital. Essa parte vai atravessar o pênis, dividindo a uretra pendular e bulbular. E a parte terminal da uretra também forma-se por invaginação do cordão ectodermo, que posteriormente vai se canalizar. E essa singularidade não apenas contribui para a sua anatomia, mas também para a sua funcionalidade, tornando vital a interação masculina. Falando brevemente da uretra feminina, ela é inteiramente formada pelo endoderma do seio urogenital, e a parte pélvica do seio forma a uretra proximal. Também a parte pélvica do seio urogenital se diferencia para formar a uretra e o vestíbulo da vagina. O vestíbulo da vagina é a área entre os pequenos lábios que tem a função relacionada com o desenvolvimento do trato genital inferior. Vale lembrar também que a uretra feminina ela é mais curta, porque ela só vai passar pelo sistema urinário. E também não há fusão das pregas urogenitais no desenvolvimento da uretra feminina, o que contribui para as características distintivas da anatomia urinária das mulheres em comparação com a dos homens. Bom, recapitulando tudo o que foi dito nesse trabalho, o desenvolvimento da uretra está intimamente ligado ao desenvolvimento da bexiga urinária e do sistema reprodutor. Também é um bom exemplo de interação entre os 3 folhetos germinativos, o ectoderma, endoderma e mesoderma, sendo que o endoderma origina o epitélio, o ectoderma é responsável pela porção terminal do sexo masculino, o mesoderma ele contribui para as camadas de suporte. E alterações nesse processo podem levar a algumas anomalias congênitas, como a hipospadia ou epispadia. Bom, esse foi meu trabalho sobre o desenvolvimento embrionário da uretra e espero que tenha gostado de assistir até aqui.